Bem, uma outra coisa que a gente tem para o estilo funcional de funções, quer dizer, de linguagens, é que elas têm funções de primeira classe. E aí sim, o R tem funções de primeira classe. Funções de primeira classe significa dizer que a gente tem objetos, que é uma função, que pode ser caracterizado como qualquer outro objeto. Isto é, a gente associar nomes, a gente inserir esse objeto como um argumento de uma função, a gente pode colocar a saída, o resultado de uma função como uma função. Isso significa dizer que nós temos funções de primeira classe. No caso aqui, as nossas funções de primeira classe são as funções do tipo function, que nós vamos perceber nas aulas seguintes, que são funções tipadas como closer. A gente vai ver mais à frente numa aula específica sobre tipos de objeto base, que nós iremos dar sequência. Bem, mas uma coisa que foi interessante nessas funções de primeira classe é que a sintaxe dela, ela teve agora um acréscimo na versão 4.1. Então, quando eu crio uma função que o corpo dela nós temos simplesmente a soma do objeto x, na realidade nós temos o argumento x e nós vamos somar apenas mais um, o que nós vamos ter aqui agora é que ao invés de usar function, eu posso usar o barra parêntese, fecha parêntese e coloco os argumentos que eu quero para essa função. Então, esse estilo também agora é válido. E ele nos dá algo similar ao que eu executar com essa linha de comando anterior. E aí o seguinte, perceba que nesse função de primeira classe, eu posso ter uma função que a gente chama de função anônima, isto é, eu não associo nome nenhum a ela, então a gente se perde, a gente não consegue recuperar essa função dessa forma, ou se a gente estiver interessado em recuperar a função que nós criamos, nós associamos ela a um nome. Então aqui eu associo ela a um nome, f de x, ou eu posso usá-la, a função, como um argumento de uma outra função. Perceba que aqui, por exemplo, eu criei um objeto, que ele é um vetor, no caso n por 1. Então aqui eu tenho 10 linhas e uma coluna, usando a função cbind. E eu estou usando agora uma função chamada apply, em que um dos argumentos dela é uma função. E essa função, ela me retorna esses valores. Então, perceba aqui que eu estou usando a função como uma função anônima. Então, eu não precisei, por questão de criar mais um objeto, que é um nome para associar a um outro objeto, que é um vetor. Então, não precisei ter gasto para isso. Simplifiquei o meu código e simplesmente usei como função anônima. Eu posso também utilizar aqui, perceba, no operador binário, agora o pipe nativo. Esse operador largamente utilizado aí na família de pacotes tidyverse. Agora nós temos também para a versão 4.1 do R, o operador nativo do R, que agora ao invés de ser porcentagem, desigualdade superior, porcentagem, é só agora barra desigualdade superior. A única diferença que nós vamos ter é que nós vamos precisar, além do nome da função, abrir e fechar parênteses. Mas esse operador deve-se deixar claro que esse primeiro operando ele vai entrar no primeiro argumento da função que estará no segundo operando. E aí, de forma que nosso retorno, nós vamos ter aí o resultado 5.5.